Fala galera, nós estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre o dualismo platônico, que é a filosofia metafísica e o que isso tem a ver com o cristianismo e o que você pensa se você defende essa filosofia. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e comenta aquilo que você achou do vídeo, para que nós venhamos continuar prosseguindo em proclamar o evangelho com mais profundidade, com mais conhecimento, para que o nome de Deus venha ser glorificado. Então que você possa se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, para que a honra e a glória seja só para Deus. Só que talvez você está nesse vídeo e você não sabe o que é dualismo platônico. Você talvez possa estar aqui e falar, o que é dualismo platônico? O que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Ou talvez eu já ouvi falar sobre isso, mas eu nunca procurei a fundo sobre o que é isso, filosofia metafísica, o que é isso, o que isso tem a ver com o cristianismo, o que isso tem a ver com eu ser cristão. E é isso que nós vamos discutir nesse vídeo. Desde a adolescência, da infância, é normal que as pessoas elas idealizem desejos e sonhos que elas almejam, tanto no casamento como o cônjuge perfeito, um trabalho perfeito, uma família perfeita, talvez concepções utópicas de mundo, lar e experiências. Por mais que isso que eu acabei de falar pareça ser algo não tão importante e simples, comum às pessoas, um filósofo chamado Platão, filósofo grego chamado Platão, todo mundo conhece, eu já ouvi falar o nome dele. Ele salientou a importância do exercício de você imaginar, coisas e formas de forma superior, elevada. Antes de nós entendermos qualquer coisa sobre o assunto desse vídeo, nós temos que entender o que significa metafísica. Essa palavra deriva do grego, que é uma junção de dois termos, meta, physis, formando metafísica, que pode ser traduzido de forma didática para a compreensão de vocês, além da física. Isso quer dizer que é além do mundo material, do mundo físico, do mundo tangível, alcançado nesse mundo, nesse plano aqui, que não é perceptível pelos sentidos que nós temos, como visão, tato, paladar, nossos sentidos. Nós não conseguimos sentir esse mundo além da física. Um exemplo para mostrar essa distinção entre o mundo físico que nós vivemos e o mundo da imaginação, o mundo das ideias, aquilo que vai além da física, proposto por Platão, é a segunda navegação. Onde a primeira navegação seria de natureza material e física, o indivíduo está velejando utilizando uma vela no barco, na sua embarcação. E essa vela, ela é influenciada pelo vento. Então ele se direciona para determinados locais utilizando o vento através da vela. Só que a partir do momento que o vento cessar, ele não tem mais como usar a vela, porque o vento acabou. A força de proporcionamento daquele navio, daquela embarcação não faz mais sentido, porque o que estava proporcionando o movimento era o vento através da vela. Como o vento cessou, ele arria a vela. E aí, a partir das próprias forças, ele vai remar em direção ao destino que ele quer chegar. Agora, não mais usando seus sentidos, mas sim a razão. Aí ele faz início à segunda navegação. O que Platão está querendo dizer que é o seguinte, que vai chegar um momento em que você vai ter que deixar de usar seus sentidos para usar a razão, para continuar avançando em direção a um objetivo. Durante a história da filosofia, sempre houve uma discussão sobre o homem é dicotômico, ou seja, ele é dividido em duas partes, o homem é tricotômico, ou seja, dividido em três partes. Para Platão, o homem ele era dicotômico, onde ele era dividido por corpo e alma. A alma, ela pertence ao mundo das ideias, o mundo imaterial, perfeito. Já o corpo, ele era feito pelo mundo material, imperfeito, falho. Imagina uma analogia bem besta mesmo. É como se o Homem de Ferro da Marvel, ele fosse o mundo das ideias. É o Homem de Ferro perfeito, realmente o verdadeiro. Mas quando você vai num evento geek e alguém faz um cosplay do Homem de Ferro, aquele cosplay não é o verdadeiro Homem de Ferro, mas é uma representação do verdadeiro. Então aquele cosplay seria o mundo material, o mundo imperfeito, falho, que não é o original. Enquanto o Homem de Ferro da Marvel é o mundo da alma, o mundo perfeito, intangível, inalcançável pela matéria. Só que para Platão, quando nós tentamos alcançar alguma conclusão usando sentidos, usando um mundo material, nós não conseguimos atingir a epitésme. O que seria epitésme? Seria apenas mera opinião, tá? Então nós não conseguimos concluir de fato algo, apenas opinar sobre aquilo, porque nós estamos usando sentidos que são falhos, imperfeitos de um mundo material. Isso Platão denomina como doxa. Então, baseado em tudo que eu falei aqui, para Platão, como nós estamos presos no mundo material, nós estamos fadados à ignorância. Nós nunca seremos capazes de realmente saber a verdade absoluta. Somente a opinião que nós conseguimos perceber através dos nossos sentidos. Beleza, você me pergunta, eu entendi. Então, de acordo com a filosofia platônica,
nós não conseguimos alcançar de fato a verdade. Nós estamos fadados à ignorância. Então, como nós vamos conseguir chegar a esse conhecimento? O primeiro passo para Platão seria desenvolver o raciocínio matemático, superando a mera opinião. Nós não vamos mais usar a opinião, mas sim um raciocínio matemático. E exercitar a capacidade de abstração, o que nos conduziria a um tipo de pensamento superior, que nós podemos definir como pensamento filosófico. Então, quando eu digo pensamento filosófico, eu estou falando que é um pensamento superior. E a ideia, o objetivo da filosofia, como um pensamento superior, é alcançar o bem. E quando eu digo bem, o bem. Alcançar a verdade. Alcançar tudo por meio da dialética. O que seria dialética? É um método de investigação baseado na contraposição de ideias. Muito famoso por Aristóteles. Ele é fundamentalmente usado na razão, na lógica, com a finalidade de alcançar uma verdade e não apenas opiniões ou o senso comum. Beleza, nós entendemos então um pouco do dualismo platônico e da metafísica. Mas o que isso tem a ver com nós sermos cristãos? O que um cristão tem a ver com essas ideologias filosóficas, esses ideais filosóficos? Quando nós paramos para analisar as ideias de Platão, nós percebemos que a filosofia ela revoluciona, de certa forma, os ideais sobre o pensamento. A ideia de que enquanto nós estivermos presos à matéria, nós nunca alcançaremos a verdade absoluta. Para Platão, a ideia da matéria era algo limitador, pecaminoso, negativo, e que nós só seremos libertos disso a partir da morte, onde nós alcançaríamos o ato do mundo da alma, o mundo das ideias. Sairíamos dessa casca que é o corpo, e nossa alma alcançaria o mundo ideal perfeito. E só nós conseguiríamos entender de forma completa a verdade. Só que nós somos cristãos, correto? Então nós devemos olhar à luz da o quê? Da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre esses ideais que foram mencionados aqui? Quando nós analisamos o dualismo platônico, nós percebemos que ele entra em contradição, em conflito com os principais princípios cristocêntricos. Qual seria eles? Se eu pudesse dar um exemplo bem claro disso, é que o fato para o cristianismo, Deus sendo perfeito, imaterial e bom, então Deus estaria no campo do ideal platônico, Deus estaria no campo das ideias, no mundo perfeito, beleza, porque ele não é um corpo material. Só que ao se encarnar, Jesus, quando ele se encarna, ele assume a forma de matéria. Ele assume a forma de corpo físico. Então, se a gente fosse analisar por esse ideal, Cristo não é bom. Cristo não é perfeito. Cristo não é aquele que traz a verdade absoluta, porque ele está fadado à ignorância pelo fato de estar preso à matéria. Isso é um ponto interessante, porque Paulo ele fala isso. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como eu disse no pensamento grego, a matéria era má, ruim. Porém, Cristo veio em matéria. Paulo aqui está condenando essa ideia filosófica de que a matéria é algo ruim, que não consegue alcançar a verdade, que não consegue alcançar o bem. Porque senão Cristo não conseguiria cumprir esses requisitos. Paulo deixa claro que Cristo habitou de forma corporal toda a plenitude da divindade. Então, de forma corporal, física, Cristo habitou de forma completa e perfeita, humanamente falando, toda a divindade que ele como Deus possui. Isso contraria completamente todo o ideal do dualismo platônico da metafísica apresentado aqui agora. Só que tem mais alguns problemas que eu vou apresentar para vocês. Um outro problema é que para Platão é impossível alcançar a verdade absoluta, apenas meras opiniões, enquanto nós estivermos nesse mundo material, imperfeito. Só que o cristianismo defende o contrário. O cristianismo defende uma verdade absoluta. Um exemplo disso é que nós somos pecadores, merecemos o inferno. Isso é uma verdade absoluta. Não importa o que você tente argumentar, filosofar, fazer contas, não importa. Tudo o que você tente usar para justificar, no fim vai cair no fato que você e eu somos pecadores e merecemos a morte. Porque isso é uma verdade absoluta. Então existem verdades absolutas na Bíblia que nós não podemos negar. De forma mais profunda, para a fé cristã, a verdade não é um conjunto de ideias abstratas ou formas matemáticas inacessíveis que nós só conseguiríamos alcançar no mundo das ideias. Mas a verdade absoluta é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, a carne e a matéria não podem ser considerados algo ruim, algo pecaminoso, algo negativo, pois foram criados pelo próprio Deus. Deus criou a matéria. Quando Deus criou a nós, quando ele se fez como nós. Então a carne não pode, a matéria não pode ser algo ruim, porque nós estaremos falando que Deus fez algo ruim, algo pecaminoso, algo imperfeito,
algo que não é o ideal. E por que eu estou trazendo esses ideais? Porque, querendo ou não, a filosofia, em certa parte, ela influencia muito os cristãos na idade contemporânea. Ela influencia de forma absurda as pessoas quando vão para as escolas, para faculdades, e quando elas criam teologia através da Bíblia. Elas são influenciadas por muitas ideias filosóficas. Então a minha ideia é começar a trazer vídeos onde eu pego ideias filosóficas que vão contrário à Bíblia e destrincho para vocês, para provar que essas ideias vão de contraponto o que a Bíblia diz. Um exemplo disso é esse do dualismo platônico da metafísica, que mostra que esses ideais filosóficos são contrários ao que o Evangelho prega. Um exemplo muito claro disso é o gnosticismo. O gnosticismo ele surgiu através dessa ideia, da prática dessa ideia de que a matéria é má. E disso, a partir da antiguidade, isso foi surgindo e criou o gnosticismo. E hoje ele é influenciado e influencia muitas pessoas. Muitas pessoas são gnósticas. Por quê? Porque eles foram influenciados por esses pensamentos. Por mais que elas não percebam que esses pensamentos estão lá, esses ideais, essas filosofias estão lá. Mas esses ideais foram que fundaram todo o conjunto dessas pessoas que defendem, que se autodenominam gnósticos. É fato que a filosofia ela é algo intrigante, porque ela abre um leque de formas de pensamento para o mundo que talvez você não tinha. Isso é positivo e interessante. Você tem novas visões de mundo, de percepções da realidade. Porém, ao mesmo tempo que é algo incrível, também é algo perigoso. É como se eu lembrasse daquela frase do Tio Ben, do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A filosofia seria tipo isso. Ela te dá um poder capaz de você analisar, ver o mundo de uma forma mais profunda, mais reflexiva e talvez lógica. Porém, se você usar de forma diferente, longe dos princípios da Bíblia e longe do seu coração estar na palavra de Deus, ela se torna um veneno mortal para sua alma e para sua fé. Então, fique com os olhos fitos no Senhor. Por mais que você possa se aventurar nos ideais filosóficos para conhecimento mais profundo da realidade, continue focando a sua vida nos princípios bíblicos. E não use a filosofia como regra principal, mas use a Bíblia como base e depois a filosofia como um telhado da casa, mas não como um alicerce da própria casa. Se você gostou desse vídeo de forma mais, talvez profunda, talvez um pouco difícil de compreender, tentarei ser um pouco mais didático na próxima, mas se você conseguiu entender, caso você não tenha entendido, volta o vídeo, vê de novo, vai mais devagar. Pode comentar também as dúvidas que eu posso responder com vocês no comentário aí. Eu respondo qualquer dúvida que vocês tiverem aí. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, comenta. Então deixa aquele like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, que eu vou postar vídeos lá. Então fica ligado lá, se inscreve no canal e valeu!